Olá amigos da Paranormal Ataque do Paranoia S.A. Bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo. A história se passa no dia 25 de agosto de 1968, uma época de ditadura militar que era bem perigoso você falar qualquer coisa e você pode ter sérios problemas e sem consequências e perder o seu emprego ou até a sua liberdade. A Maria Cíntia trabalhava no hospital psiquiátrico chamado Serafim Ferreira, em São Paulo, que hoje se chama Centro de Atenção Integral à Saúde Clemente Ferreira. Dona Maria José Cintra leva no turno da noite no hospital psiquiátrico. No turno da noite ela tinha um número de funcionários reduzido. E como todo hospital tem, para ela era uma noite normal, como qualquer outro. Até que, de repente, ela ouviu o som de uma embreagem do lado de fora, como se fosse barulho de uma máquina, uma engrenagem. Então ela abriu a janela e resolveu olhar. E quando ela olhou para baixo e viu uma mulher parada na porta principal do hospital, ela até achou que, de repente, seria uma internação. Chegando a algum paciente grave de ambulância, mas ela estranhou porque só tinha uma pessoa parada na porta do hospital. Então ela disse que já ia descer para atender e desceu. Quando ela chegou perto, ela observou que era uma mulher de 1,60 m mais ou menos, pele branca, tinha uma capa com um capuz azul e por baixo um vestido de gola alta e de mangas também compridas. Ela perguntou o que seria, algum paciente grave, alguma internação, e ela disse umas palavras que ela não entendeu, como se fosse um idioma diferente, e que ela tivesse algum problema de dicção. Mesmo achando essa situação toda estranha, Dona Maria percebeu que ela levantou o braço e mostrou uma garrafa, como se fosse uma garrafa de água. Um recipiente, então. Ela deduziu que estaria com sede e abriu a porta para ela ir até um bebedouro e pegar água. Então as duas caminharam até o bebedouro, em silêncio, e enquanto a Dona Maria enchia o recipiente de água para a moça, ela percebeu que o recipiente parecia uma coisa muito valiosa, assim como se fosse de cristal. Então ela puxou o assunto para ver se quebrava o gelo, né? Para conversar, e assim que ela enchia uma garrafa de água, a visitante mostrou uma caneca. Então ela pegou mais água com a caneca e ficou bebendo a água naquela caneca, mas não respondeu nenhuma pergunta que a Dona Maria tinha feito. E enquanto ela estava lá bebendo a água, ela parou e olhou os dois carros que estavam na frente do hospital. E através do vidro da recepção, ela viu dois carros e mostrou um certo interesse, assim como se estivesse estranhando um veículo terrestre. E Dona Maria não falou para ela que era do diretor do hospital e do médico plantonista. Então ela andou em direção à saída e as duas foram até a entrada do hospital. E ele pegou a garrafa e segurou na mão dela e deu 3 tapinhas amistosos, assim nas costas, como se fosse um agradecimento, e disse a palavra embaúra. Ela disse essa palavra 3 vezes. Então Dona Maria começou a fechar a porta e ela foi em direção ao canteiro, em vez de sair pela porta principal do hospital. E a Dona Maria ficou surpresa, porque não tinha saída, era só apenas um muro. Mas de repente ela ouviu de novo o som das máquinas como se fosse uma engrenagem, né? E aí ela viu o objeto. O objeto parecia um sino
e ela percebeu que tinha outro tripulante mexendo nos painéis de controle. E assim que a visitante entrou no objeto, ele decolou e quando foi subindo, houve um blackout no hospital. Assustada, ela trancou a porta, correndo chegou ao ponto de se urinar, falou que gritou por ajuda, mas o hospital era muito grande e dificilmente alguém iria ouvir. E assim que passou essa situação toda, ela correu na administração do hospital e lá ela dormia, onde ela dormia, e lá ela tentou contar para o que aconteceu para a pessoa que estava lá. O médico, ele não acreditou e ela se sentiu muito ofendida com isso. Inclusive, ela levou ele lá fora e mostrou a marca de queimado onde havia pousado a nave. E também havia uma marca de passos dela e de alguém que estava junto com ela. Ela mostrou para ele, inclusive, tem uma gravação de rádio, que ela mesmo descrevendo toda a situação. Algumas considerações. O episódio ele foi posteriormente investigado e pesquisado pela CIANE, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da Força Aérea Brasileira. E eles, em 1968, estiveram no sanatório de Lins pesquisando o pouso da nave. Não tivemos acesso ao relatório final, mas se sabe que um outro interno descreveu a nave também. Portanto, Dona Maria Sintra não foi a única a ter visto tal nave. Será que a nave se trata de humanos viajantes do tempo? Ou de outra dimensão? Já que a palavra dita pela mulher visitante, a Dona Maria Sintra, Embaúra, em um dialeto africano, significa libertar. A hipótese de ser um alienígena de outro planeta, onde essas criaturas sejam iguais a nós, em aparência e necessidades, já que a mesma pediu água e tomou em uma espécie de caneca, é um pouco mais difícil de se acreditar. Bom, você vai poder ver no nosso podcast, no paranoisa.com, a gravação do depoimento da Maria Sintra. E se você tem outros relatos sobre esse fato e quiser compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários se você tem algo mais a dizer ou quer nos passar sobre outros relatos. Nós temos muitos outros relatos aqui que nós vamos apresentar aos poucos para vocês, devidamente documentados pela aeronáutica. Tá bom? Muito obrigado, não deixa de compartilhar, de deixar seu like e de comentar. Até breve. Nós estamos aqui na cidade de Lins, na residência de Dona Maria José Sintra dos Santos. Essa senhora, alguns anos atrás, no local em que trabalhava, no hospital da cidade de Lins, ela teve um contato imediato de terceiro grau.